Então é isso que a gente apresentou, sobre a vida de um turista e um guia que apresenta o rio Tapacurá, que é uma morte anunciada pela degradação humana. A nossa historinha em quadrinhos surgiu a partir da carta aberta do projeto que a professora nos demonstrou e surgiu sobre as entrevistas que a gente fez à população. Essa historinha que a gente fez é de dois jovens que eles falam do que os avós deles faziam antes com o rio e o que hoje eles sofrem através da poluição do rio, através de que eles não se divertem mais com a água do rio, como eles podiam nadar, jogar bola dentro do rio, vôlei e várias outras coisas. E que hoje em dia nem isso pode, até por passar perto, você já não consegue por causa do odor. E foi através disso. Nossa história foi criada com base na situação em que encontramos o nosso rio nos dias de hoje e que está numa situação precária. Nossa história fala sobre a natureza e porque também a natureza está sofrendo muito. E o que também nos ajudou muito foi a carta aberta e as outras coisas que a gente fizemos em sala de aula. Esse nosso trabalho sobre histórias e quadrinhos, baseado também nas coisas que a gente passou nesses meses, com o trabalho da professora Inonita, a gente descobriu coisas interessantes e assim a gente desenvolveu e tentou fazer o que ela fez conosco, botar mais de uma matéria envolvendo um único trabalho. Nesse caso, a gente pensou e os alunos aqui em grupo decidimos. A gente tirou o nome dos personagens da tabela periódica de química para a gente poder desenvolver dentro do trabalho do rio Tapacurá algo que fosse além da própria matéria de português. Outras coisas também que vimos e aprendemos e buscamos foi através da empresa que a gente colocou, uma empresa de coisas de limpeza, por exemplo, detergente. Para quem não sabe, é uma das coisas que mais poluem o rio, é um detergente daquele de lavar prato. E a gente tentou botar a química e também trazer uma solução dentro daquilo ali. Bom, aqui na nossa história em quadrinho, como o tema era denunciar o que estava acontecendo com o rio, a degradação que o rio estava sofrendo, a gente colocou como se o rio quisesse falar, como ele quisesse demonstrar para o pessoal o que está acontecendo com ele. A gente colocou um cara que estava navegando no rio, veja, que está impossibilidade a passagem dele porque está cheio de lixo. Isso é o que está acontecendo com o nosso rio. A gente colocou ele falando, tipo, me salvem, por favor, me ajudem, é isso que está acontecendo comigo. E é isso. Bateu, olhou aqui, já viu. Nosso rio é o que está acontecendo com o nosso rio. Então, nosso projeto tem início na década de 70, onde as pessoas ainda utilizavam o rio e a água do rio para o seu consumo. Daí, 3 jovens na década de 70 brincavam e tomavam banho no rio. Daí, um deles decide viajar e morar em outro estado. 4 décadas depois, ele decide voltar e ele não reconhece mais o rio. Ele começa a se perguntar, cadê o rio onde eu me banhava? Cadê o rio onde eu me divertia com meus amigos? Então, essa é a história. A nossa historinha de quadrinhos surgiu a partir do projeto da professora Inonita, que trouxe essa forma de conscientização para a gente. Então, a gente aprendeu muita coisa, porque o que antes era um rio saudável, hoje ele está se degradando, né? Está muito poluído e não está trazendo nenhum benefício. Esse projeto do Itapacurá é muito importante e a nota que eu dou à nossa professora é nota 10, porque ela tem nos ensinado muito nesse projeto e que nós possamos continuar assim para que nós possamos ter um final nota 10. Isso é muito importante fazer esse trabalho, porque, assim, não só para a gente, para todo mundo, porque o rio não é só da gente, aliás, é para todo mundo. Então, ia ser também melhor até para a natureza, a importância, né, dessa campanha. Esse momento interessante porque é um meio de reunir a turma e cada um expor a sua opinião e falar um pouco do que é o projeto para a gente. Eu achei esse trabalho muito importante porque ele nos ajudou a nos conscientizar do nosso papel na sociedade e abriu nossos olhos para ver como está a degradação humana, e é um conhecimento que a gente vai levar para a vida toda. Eu acho assim, o projeto foi uma forma de conscientizar não só nós alunos, como assim um todo. E é muito importante porque o nosso rio era limpo e agora está assim, sujo desse jeito. Não... É uma forma de conscientizar todo mundo. Esse projeto é um projeto muito transformador, transformou a vida de todos através da conscientização, e todos aqui sabem, conscientes que não deve poluir mais o ambiente e que a gente pode fazer muitas coisas para salvar o nosso rio. Esse rio
tornou muito importante para a nossa cidade. Bom, o trabalho da professora Eronita foi bem proveitoso. Além da gente aprender os gêneros textuais, como os HQs, que são as histórias em quadrinhos, a carta aberta, nós também aprendemos a cuidar do nosso meio ambiente, que isso é muito importante porque é o nosso meio ambiente. E o projeto dela tanto visa nosso aprendizado, quanto também o cuidado com o ambiente que nós vivemos, que é a nossa cidade. E o rio, ele faz parte do nosso contexto diário. Então, o trabalho dela visou tanto o aprendizado na sala de aula, quanto o cuidado com a nossa sociedade e com o meio ambiente.